Para a palestra de hoje, teremos como reflexão o tema Mar Alto, da lição 21 do livro Pão Nosso. E quem irá contribuir com a palestra de hoje é a nossa amiga Flávia Fragoso. Flávia atua no ramo de turismo, oriunda do Rio de Janeiro. Flávia é experiente oradora e dedicada estudiosa do Espiritismo. Portanto, Flávia, seja bem-vinda e uma excelente palestra a todos. Boa tarde, boa noite a todos, os internautas, aqueles que estão nos assistindo, que eu não sei se vão assistir de manhã, de tarde ou de noite. E também boa noite aos invisíveis, aqueles que estão sempre conosco, nos ajudando, nos apoiando, nos lembrando, enfim. Boa noite a todos vocês que vão assistir esse estudo em algum momento. O estudo de hoje é intitulado Mar Alto e é do Pão Nosso, como a Ana já falou, lição 21. Esse estudo, ele fala justamente, eu não sei se vocês sabem exatamente o que é mar alto. O mar alto, ele é um pedaço de mar fora do território, por exemplo. Quando a gente tem o território brasileiro, a gente tem até um determinado ponto é território brasileiro. Depois dali já é mar alto. Então, é um lugar bem longe da costa, e que normalmente embarcações pequenas não vão. Bom, e esse versículo que foi anotado por Lucas, que diz o seguinte: E quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: Vá ao mar alto e lançai vossas redes para pescar. Essa fala de Jesus se deu no mar da Galileia. Ele estava ali na praia, pregando Jesus, e isso se deu no Mar da Galileia. Só para a gente localizar, Israel, onde fica o Mar da Galileia, é um país muito pequeno. E é um país que, mesmo pequeno, tem 3 desertos. Então, esse Mar da Galileia, também chamado de Lago de Genezaré e também chamado de Lago de Tiberíades, ele é um lugar que, para eles lá, era considerado um mar, porque é um lago muito grande. Para vocês terem uma ideia, é um lago que tem aproximadamente 166 quilômetros quadrados. Então, se a gente pensar que Israel é um país pequeno, que Israel cabe 32 vezes no estado de Minas Gerais, esse lago não é tão imenso assim. Bem, só para uma outra informação que eu acho interessante é que do norte ao sul de Israel, para vocês terem uma ideia de como realmente é um país pequeno, a gente consegue fazer de carro em 5 a 6 horas, de norte a sul, a extensão toda. E de leste a oeste, ou de oeste para leste, dá mais ou menos 45 minutos. Então, realmente é um lugar que é pequeno. Bom, para quem conhece o lago da barragem de Cajuru, aqui perto, o Lago de Genezaré, dentro do Lago de Genezaré cabem 7 barragens. Então, a gente vê que naquela situação, o Lago de Genezaré, naquela situação geográfica, naquela situação há 2.000 anos atrás, era um lago que era usado para pesca, sim. Porém, se a gente pensar que os pescadores, eles estando bem no meio do lago, ou seja, o que poderia ser considerado que Jesus chamaria de mar alto, era um lugar que não tinha luz, porque muitas vezes hoje a gente está na praia e se a gente for nadando até um determinado lugar, você consegue avistar as luzes da cidade. Naquela época não tinha isso, então considerava-se sim o Lago de Genezaré como um mar, que eles chamavam também. Bom, isso aconteceu quando Jesus estava pregando, essa fala, né, que foi anotada por Lucas, Jesus estava pregando ali, exatamente no mar da Galileia, na borda. E ele, então, as pessoas estavam todas muito próximas uma das outras. E ele viu, então, que tinham 2 barcas estacionadas assim, né? Uma era de Simão Pedro, que tinha ido pescar à noite, e uma outra barca. Então, ele pediu a Simão Pedro que
pegasse essas barcas, que Jesus pudesse entrar nessas barcas, para que a multidão, então, pudesse vê-lo e entendê-lo melhor. E assim foi feito. Ele subiu numa das barcas e se afastou um pouco da terra, sentou e continuou a pregação. Quando ele acabou de falar, Simão Pedro se aproxima dele e ele diz para Simão Pedro assim: Simão, vá ao mar alto, lançai vossas redes para pescar. E Simão virou para ele e falou assim: mestre, a gente ficou a noite inteira pescando no mar alto e a gente não pescou nada. Nada, nada, nada. Inclusive foi um momento de muita sensação de fracasso. Mas, por causa da tua palavra, nós vamos lançar as redes. E feito isso, eles então entraram nos barcos e foram. Isso foi depois da pregação. E se foram para o mar alto. Quando eles chegaram lá, no determinado lugar que Jesus especificou para eles, tinha tanto peixe, eles pescaram tantos peixes, que eles tiveram que chamar o outro barco para poder ajudá-los a juntar aquele monte de peixe. E aí, então, até com a chance de afundar, porque estava assim, muito cheio mesmo, eles, então, voltaram para a terra, e quando Simão Pedro viu Jesus, ele olhou para Jesus e disse a seguinte frase: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É porque tanto ele quanto seus companheiros estavam assombrados, porque eles passaram a noite toda, horas e horas e horas, tentando pescar, sentindo frio, sentindo fome, sentindo angústia. Mas eles foram quando Jesus convidou eles a fazer de novo aquilo ali. Nessa situação, então, Jesus disse para Simão uma frase que eu tenho certeza que todos nós já ouvimos: não temas, de agora em diante, tu serás pescador de homens. E, nesse instante, então, os três, Tiago e João, que eram irmãos, e Simão Pedro, largaram tudo e foram seguir a Jesus. É importante que a gente note um momento muito parecido com as coisas que a gente vive também. Quando Jesus chama Simão, e ele tem que convidar os outros para voltar ao mar, para lançar as redes de novo, ele encontra as criaturas cansadas, como a gente falou, frustradas, decepcionadas, porque não tinham trazido comida para a terra, e exatamente sem o resultado do trabalho deles, que seria retornar com os peixes. E, na verdade, eles não conseguiram entender que nessa fala de Jesus havia um propósito, que nessa fala de Jesus, se eles crescem, se eles tivessem acreditado, teria sim um resultado. Mas, mesmo eles não crendo, mesmo eles cansados, eles foram não por confiança, se o mestre está falando, então eu vou fazer isso. Não, eles foram porque o mestre pediu. E eles já tinham assistido várias curas de Jesus, eles sabiam que Jesus era o enviado, né? Era o Messias. Então, esse versículo que Lucas traz para nós, ele nos faz pensar em nós, em todos os nossos companheiros de jornada planetária, quando a gente se sente abandonado na experiência humana. Quantas vezes a gente se sentiu abandonado, não só pelos nossos amigos ou conhecidos ou familiares encarnados, mas muitas vezes a gente se sentiu em situações bastante angustiantes e se sentiu abandonado e até pode ter cometido, né, o equívoco de ter dito assim: Deus esqueceu de mim. Isso é uma frase que eu já ouvi, eu acho até que eu já falei, para falar a verdade. Então, por mais que a gente esteja se sentindo em mar alto, sabendo que a gente está sentindo pavor, sentindo medo, sentindo dúvida,
não quer dizer que nós estamos abandonados, não quer dizer que nós estamos perdidos, não quer dizer que não tem ninguém velando por nós. Mas, assim como Simão Pedro, a gente não acredita nisso. A gente não acredita, porque a gente é imediatista e a gente quer as coisas na hora que a gente precisa, na hora que a gente acha que é a melhor hora. E Emmanuel traz para a gente, nessa psicografia de Chico Xavier, do livro Pão Nosso, que a inquietação da sensação de solidão corta o nosso coração. E é uma coisa interessante, porque a gente fala inquietação da sensação de solidão, porque solidão parece uma coisa quietinha, né? Parece uma coisa assim, mas não é. A gente fica inquieto, a alma fica inquieta, a gente não sabe o que fazer. Na verdade, a sensação de vazio é o que predomina. Então, quando a gente percebe, e que Emmanuel traz para a gente isso, que aqueles apóstolos somos nós, o sentimento é o mesmo, a sensação continua, nós somos criaturas de muito pouca fé. Simão Pedro não foi lançar a rede porque ele tinha fé, ele foi porque Jesus pediu. Ele foi cansado, ele não disse, mestre, então eu vou. Tanto é que quando ele volta, ele não consegue nem olhar para Jesus e ele fala, afasta de mim porque eu sou tão pecador, como que eu podia imaginar, como que eu não fui capaz de pensar que tu proverias? E aí então a gente percebe que ele não foi definitivamente por fé, mas pelo pedido de Jesus. A nossa sensação de solidão, independente da pandemia que a gente está vivendo, essa sensação de solidão, essa sensação de medo, ela se dá muitas vezes porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, ou na hora que a gente quer. Então, a gente tem uma ideia de que a gente controla as coisas, e não controla nada, nada. E com essa ideia de que a gente controla alguma coisa, a gente começa a querer controlar as coisas e querer que elas aconteçam no tempo do jeito que a gente gostaria. E não é assim. E com essa falsa ideia de controle, a gente pega raiva da situação. Fala, não é possível que isso não vai acontecer. Deus está dormindo? Cadê os espíritos de luz? E então começa a maltratar o tempo de vida que a gente tem aqui no planeta. E mesmo, como a gente falou, antes dessa pandemia, quantos de nós não tinha esse sentimento de tristeza, esse sentimento de solidão, algumas vezes, ou várias vezes, ou muitas vezes? A gente sempre se lembra das pessoas que hoje moram em orfanatos, ou moram em asilos, ou em creches, enfim, como símbolos de solidão e de tristeza. Isso não é verdade. É claro que essas pessoas têm o que a gente reconheceria como um motivo para ter muita tristeza, para sentir amargura, sentir essa sensação de abandono. Ok. Mas, independente disso, porque tem pessoas nessas 3 tipos de instituições que dão uma aula para a gente, e a gente fica sem graça, sem saber nem o que vai fazer da vida. Existem aqueles de nós que têm todo o conforto dentro da nossa casa, que tem uma família, pode se dar bem ou não se dar tão bem com essas pessoas, e mesmo antes dessa pandemia, tinha a alma sempre inquieta. A gente estava sempre inquieto porque a gente tinha um monte de coisas para fazer, e quando não tinha tanta coisa assim, a gente inventava um monte de coisa, e ficava com vivendo uma coisa que, há um tempo atrás, a gente falou numa outra ocasião aqui, como se estivesse vivendo. A gente botava tanta coisa para a gente fazer no dia, ou a gente se preocupava com tantas coisas e ocupava o nosso tempo com tantas coisas, que a gente chamava aquilo de vida. A gente chamava aquilo de vida, antes da pandemia. Quando a gente vê essa situação que a gente está vivendo hoje, da pandemia, no coronavírus, e que o mundo inteiro está cheio de dúvidas, cheio de medos. Você marca uma coisa, não consegue, você fala, acha que vai dar certo tal dia, também não dá. A gente, com isso, a gente
começou a ver um lado da gente que a gente não conhecia, ou conhecia pouco, o lado de dentro. E com esse convívio conosco mesmo, que tem acontecido, a gente começou a ter a alma inquieta por outros motivos. A nossa alma começou a ficar inquieta, ficar sem lugar, porque a gente não sabe o que fazer com esse tempo todo que a gente passa conosco mesmo. A gente não sabe o que fazer com isso. A gente, com essas nossas correrias, vai aqui, busca filho, leva neto, vai para o trabalho, pega ônibus, volta, a gente mascarava esse encontro com a gente mesmo. E hoje, quando a gente está passando por isso tudo, a gente percebe coisas que a gente nem imaginava, de coisas simples a coisas bastante grandes. Um exemplo, que eu não sei se vocês vão considerar simples ou bastante grande, a gente não sabia o que o nosso filho gostava de comer. Se o nosso marido gostava da comida X, se a nossa esposa gostava de assistir não sei o que na televisão. A gente não conhecia isso. A gente terceirizava a vida, tanto a nossa, na mão de um emprego, de um trabalho, ou de uma instituição, ou enfim, ou de outras pessoas mesmo, terceirizava o convívio da gente com as pessoas que são as pessoas mais importantes da nossa vida. Então, a gente terceirizava o convívio dessas pessoas que são as pessoas mais importantes da nossa vida. E antes que a gente diga, não, mas meu filho tinha curso de inglês, balé, não sei o que lá, judô e não sei o que, tem que ficar preparado. É difícil, é muito difícil e está sendo muito difícil para a gente lidar com essas coisas todas. Mas o fato é que agora nós estamos face a face com o nosso pior inimigo, que somos nós mesmos. Diante de situações que a gente nunca imaginou viver, nem em filme. Aliás, tem até um filme que fala sobre isso. E os Simpsons também falaram alguma coisa sobre isso, mais uma vez. E não é agradável estar diante da gente mesmo e de todos os medos, todas as dúvidas, todas as sensações de angústia que se agravaram por causa da pandemia, por causa do que a gente tinha o costume de fazer e agora não faz mais, graças a Deus, porque era costume, não era vida. E o grande perigo é a gente achar que esse momento que a gente está vivendo é o único momento de mar alto que a gente teve na nossa vida. Definitivamente, não. Claro que as circunstâncias que a gente vive hoje em dia fazem com que a gente se sinta, muitas vezes, na mesma sensação que Pedro, André e João, Pedro, Tiago e João se sentiram abandonados. Tipo assim, o que a gente vai fazer da vida com essa pandemia? Como eles falaram, como a gente vai voltar para a terra sem peixe? Como vamos alimentar nossas famílias? Como se tudo que a gente passa não estivesse coordenado e guiado pelo Senhor da vida. Só que a nossa fé é talvez pior um pouco do que a dos 3 pescadores que a gente falou. Porque eles viram Jesus agir, Jesus curar, eles ouviram o que Jesus falou, o que Jesus fez e sentiram aquilo tudo. A gente não teve, ou pelo menos não se lembra dessa oportunidade de ter estado com Jesus, e isso nos afasta um pouco dessa realidade, da coisa do cristianismo mesmo. E para a gente tomar cuidado com isso, de não achar que a gente está se sentindo mais sozinho, mais isso e mais aquilo, e que nunca foi assim, a gente pode dar o exemplo de uma pessoa, por exemplo, que mora sozinha e que faz um monte de coisa. Ela faz a comida que ela gosta, ela sai para caminhar, mas hoje ela tem que escolher um lugar mais deserto. Ela assiste os programas que ela quer e ela não se sente sozinha. E muitos de nós, morando com a nossa família, se depara com uma angústia e uma solidão imensas em determinados momentos. Então, não é o que
a gente está vivendo, onde a gente está vivendo, que determina como eu devo me sentir. E todas as vezes que eu me senti tomado por essas angústias, por essa amargura, a gente tem que prestar atenção, porque nesse capítulo, Emmanuel fala o seguinte, que quando a gente chora, quando a gente reclama da saudade e da dor, ele fala essa frase, a gente está renovando as nossas próprias amarguras. É como se fosse assim, há um tempo atrás a gente viveu alguma coisa, aquilo já estava meio embaçado, meio assim, e de repente a gente volta lá atrás e sente aquela dor de novo, e vive aquilo tudo de novo, e começa a reclamar, e fica amargurado. É como se a gente colocasse aquilo tudo de novo na nossa frente, novinho em folha, pode sofrer. Vamos sofrer de novo. A sensação de amargura, a sensação de tristeza, principalmente a sensação de tristeza, é uma situação comum. É uma situação comum. É a nossa dor, a nossa saudade, elas são emoções naturais da nossa condição e, normalmente, elas são por motivos que as outras pessoas também conseguem ver. Nem que seja uma. Por exemplo, um luto, um término de relacionamento, uma perda, seja uma perda financeira, seja uma perda de algum ente querido, alguma coisa que tem uma causa clara. Então, a tristeza é um sentimento, sim, que a gente sente. Claro que, às vezes, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade, a gente sente tristeza por qualquer coisa. E quem botou esse livro aqui não era para estar aqui, era para estar aqui. Estou muito triste porque a pessoa não prestou atenção. Então, a gente tem esses mimimis, né? Essas coisas que a gente ainda tem que aprender muito a não dar valor, ao contrário. E saber que essa sensação de tristeza, ela tem que ter um prazo. Ela tem que obedecer ao tempo do evento. Conforme a gravidade do que aconteceu, esse tempo vai ser maior ou menor. Então, isso sim, mesmo antes da pandemia, já existia, sempre existiu. E também a sensação de angústia, a sensação de vazio, também existia antes da pandemia. A gente já viveu mares altos várias vezes, uns até que a gente achava que era muito alto, mas quando chegou uma outra realidade, a gente viu que aquele que a gente tinha passado não era tão alto assim. Então, essa situação de estar se sentindo sozinho, com medo, decepcionado, porque tinha planejado não sei o quê para 2020 e não deu certo. Se a gente pensar bem, exatamente o que aconteceu com o Simão Pedro, com o Tiago e com o João. Aquela sensação de estar no escuro, sozinhos, num mar alto, quer dizer, não tinha para onde chegar, chegar rápido, tinha que fazer muito movimento para poder voltar à costa. Isso tudo a gente sente, mas não é agora, a gente sempre sentiu. E a gente tem que tomar muito cuidado, por causa até desse exemplo bobinho que eu dei, para não confundir capricho com tristeza, para não confundir birra com tristeza. Fulano não falou isso comigo, então também nunca mais vou falar. Então, não, eu não fui comunicado, ou eu não fui... Enfim, qualquer birra, qualquer capricho que a gente tenha, tem que tomar muito cuidado com a quantidade de vida que a gente está trocando por essa sensação infantil. Muito, 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 muito. E aí a gente tende a pensar que a vida nos premiou com uma taça de amargura. Então, se fosse só uma taça de amargura, você passava por todas as amarguras e ficava livre. Mas não, a gente acha que é uma taça infinita, que a amargura que tem ali é infinita. E o que acontece quando a gente acha que ninguém me ama, ninguém me quer? A gente começa a lembrar, a se torturar, a relembrar os tempos da nossa infância e da nossa juventude. Das esperanças que a gente tinha, que sumiram, desapareceram diante do tempo, como se só o que a gente viveu, aí no caso a gente está falando da infância e da juventude, fosse digno de ter sido vivido. Como se tudo tivesse sido bom, como se tudo tivesse sido apreciado. E olha como isso não é real.
A gente só fala nisso, a gente só começa a se torturar por causa dessas lembranças, porque já passou. Quando, às vezes, eu conto até um caso, meu pai, ele viajava muito, eu sentia muita angústia, porque eu não sabia, isso aconteceu comigo. Eu não sabia quando ele voltava, ele ficava 2 meses na fazenda, não tinha telefone, não tinha nada, nem sabia que existia esse negócio de voltar ou deixar de voltar. Isso me doeu muito na época, deve ter acontecido com cada um de vocês, uma série de coisas. Hoje, eu falo nisso sem que isso me doa, mas isso não quer dizer que não doeu. Então, essa ilusão de a gente achar que só o que passou foi bom, de que agora não tem nada bom, é uma falta de valorização do presente imensa, imensa. Porque no passado teve coisas ruins, coisas péssimas, coisas que eu nem me lembro, que foram tão ruins que eu bloqueei. E é importante que a gente não se atente a isso, vivendo nessa ilusão de que hoje o mundo está assim, o mundo está assado e não tem mais jeito. Que é isso? Uma coisa que faz com que a gente fique realmente muito arrasado, mas que não tem a ver com a tristeza, que tem a ver com a vaidade e com o orgulho, é o que muitos de nós têm feito, e principalmente depois do advento das redes sociais, aí é que piorou tudo. Porque a gente tem a ilusão, o delírio, porque isso é um delírio. Quando a gente compara a nossa vida com a vida de outras pessoas. A gente acha que fulano é mais rico, que fulano tem uma família mais assim, mais estruturada, ou que a casa do fulano é melhor, ou que o carro do fulano é melhor, mas que é um absurdo, porque, afinal de contas, isso, afinal de contas, aquilo. Uma outra coisa também que a gente imagina, inventa e sofre por causa disso, como eu falei, não por tristeza, mas por orgulho, é quando a gente fala assim, comigo acontece tudo, com fulano não acontece nada. Nem com fulano, nem com Beltrano, nem com Cicano. A espiritualidade traz para nós que, à medida que estamos todos no mesmo planeta, significa que moralmente estamos todos no mesmo degrau. O que isso quer dizer? Quer dizer que isso da gente comparar a nossa vida é um absurdo. Por quê? Se estamos todos mais ou menos é muito mais ou menos, no mesmo nível moral, como pode uma pessoa ter tanta coisa em todos os termos materiais e emocionais e tudo, e outros coitados não terem nada? Não estou falando de condição financeira. Seria um absurdo isso, moralmente falando. Você não aceitar que alguém próximo a você tem ou vive uma vida diferente da sua. Porque no íntimo a gente faz uma confusão, lembrando do que a gente já viveu, aí a gente acha que tudo é maravilhoso, pensando que essa vida de agora é uma coisa horrorosa, que não tem futuro, vendo e analisando e comparando a vida dos outros com a nossa, e isso dilata a nossa sensação de vazio, isso aumenta a nossa sensação de vazio, de que para que eu estou fazendo isso? Isso não adianta nada, isso não vale nada, isso não vai dar certo. Porque o passado, ele não pode preencher, é impossível ele preencher o presente. É impossível. As lembranças que a gente tem, boas e ruins, elas fazem parte da nossa vida, mas elas não são a nossa vida. A nossa vida é o que a gente tem hoje, é o que a gente é agora. É o que a gente veio caminhando esse tempo todo para estar hoje, aonde eu estou, com quem eu estou e do jeito que eu estou. E aí a gente esquece, o que é outro absurdo, né? Que a gente tem que valorizar a vida que a gente leva. Mas por que tem que valorizar? Porque nenhum de nós que está aqui foi sorteado e veio para o planeta Terra. Muito a gente deve ter pedido por essa nova oportunidade. Então, mas eu não me lembro. É só a gente pensar do jeito que a gente é. É só a gente pensar as coisas que a gente ainda faz para a gente imaginar o que a gente já fez. Não tem nenhum santo aqui, lamento informar. Então, como o coração é terra que ninguém pisa, ou seja, ninguém sabe o que vai na alma do outro,
a gente não pode perder o nosso tempo vendo o Instagram, Facebook e outras que eu nem sei, pensando como fulano tem uma vida perfeita e eu não tenho. Porque, gente, a gente já falou aqui, a gente vai repetir. Ninguém tira foto para postar no Instagram no seu pior ângulo. Ninguém tira foto para postar no Instagram sem ser toda arrumada para não ficar mais gordo, para não ficar... Ninguém tira foto num lugar feio, falando que está passando férias naquele lugar. Ninguém faz isso. Então, o Instagram é um instante, é um momento que foi fotografado, exatamente como era antigamente, que tinha aquelas fotografias de papel. A gente se arrumava toda para tirar perto de uma árvore bem bonita e tal, e não tinha negócio de tirar 50 fotos e escolher uma, não. Então, esse perigo da gente continuar vivendo como se nada tivesse valendo a pena, como se a gente estivesse solto, largado, abandonado em alto mar, isso tem que acabar. Porque nós somos os trabalhadores da última hora. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente está vivendo, nesse momento, a transformação, a grande transformação do planeta, a grande oportunidade de estar aqui, vendo esse monte de coisa acontecer e aprendendo com isso. E lembrando de Simão Pedro, quando ele volta com toda aquela pesca, dele falar para Jesus, olha, eu não tenho nem coragem de olhar para você, porque eu não tive nenhuma confiança no que você me falou. É o que a gente sente, é o que a gente tem sentido, é o que a gente tem feito, é como a gente tem agido, e isso é muito sério, porque Emmanuel, Jesus nos garantiu isso, mas Emmanuel, no Pão Nosso, ele nos garante e diz a seguinte frase: essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Essas horas amargas que você está passando, que eu passei há um mês atrás, que outra pessoa vai passar ao mês que vem, essas horas amargas, que são difíceis de engolir, elas pertencem a todas as criaturas mortais. E por que isso é tão importante? Porque nesse momento a gente precisa entender que a nossa vida não é um fracasso, que a nossa história não é uma história que não valeu a pena ser vivida. Não importa, não importa. Chico já falou sobre isso, Chico Xavier, que não importa o que tenha sido antes. Hoje eu posso começar a fazer diferente. E aí a gente pensa assim, mas hoje, na minha idade? Sim, na sua idade. Porque tem gente que já passou da sua idade e não começou ainda. Então, minha gente, quando a gente pensa nessa ilusão que a gente criou, de que só eu sofro, só eu passo coisas ruins, só eu tenho amargura, só eu tenho dores, que o meu vizinho, o meu amigo, o meu irmão, o meu inimigo, ninguém passa nada disso, é preciso que a gente saia dessa ilusão, ponha os pés no chão e até, quem sabe, vire para a espiritualidade amiga e fale, nossa, perdão. Por quê? Porque muitas coisas que não são fáceis para mim, outras pessoas tiram de letra, em qualquer aspecto. Tá? E outras coisas que doem em mim profundamente, outra pessoa pode falar, não acredito que ela está sofrendo por causa disso. Por que é assim? Porque coração é terra que ninguém pisa. O que vai na minha alma não é o que vai na sua. Os meus valores não são os seus. E dessa forma, a gente tem que entender que por esse motivo, porque eu não vejo o outro sofrendo por uma coisa que me faz sofrer, isso não quer dizer que ele não sofra por outras coisas. E pensando nisso, a gente, botando os dois pés no chão, a gente vai parar de destruir a nossa própria vida, porque a gente está julgando todas as pessoas que estão convivendo com a gente. E mais, a gente muitas vezes consegue consertar, entre aspas, a vida delas. A gente fala, gente, é só fulano pegar isso, fazer aquilo assim, assim, assim. Por quê que é tão fácil? Porque não é comigo. Porque não dói em mim. Quando dói em mim, é muito difícil.
E a gente tem que ter essa consciência, essa frase, essa garantia que Jesus nos deu e que Emmanuel traz de novo, dizendo que isso acontece com todo mundo. Dores e amarguras são pertencentes a todos nós que estamos nesse planeta. E ainda fala mais. Se alguém não viveu esse momento de amargura, ou esses momentos de amargura, durante a sua caminhada, espere a sua oportunidade. Se a gente fosse interpretar esse texto, a gente diria assim: aguarde que a tragédia virá sobre você. Mas Emmanuel sabiamente coloca que é para a gente aguardar a oportunidade que a gente vai ter de, surgindo a época da oportunidade, convencer a gente mesmo, convencer a nossa alma que os dias de serviço em mar alto chegaram para nós. Repara que ele não fala só que o dia que você vai estar lá no mar alto, ele não fala isso. Ele fala os dias de serviço, quer dizer, nessa circunstância, nessa dor, nessa tristeza, nessa amargura, tomara que ela seja real e não seja aquele capricho, nesse momento, nesse período, em mar alto, é ali que a gente vai descobrir a nossa força. É ali que a gente vai deixar de ser, não totalmente, mas momentaneamente ou em algumas circunstâncias, egoísta, mesquinho, vaidoso, orgulhoso, péssimo, como a gente é em várias situações. E é nesse momento que a gente deve procurar os valores reais, os valores que são justos e que a gente se afastou por causa das ilusões das experiências terrenas. Por causa das ilusões das experiências terrenas, não, mas por causa das ilusões das experiências materiais, de ficar sempre agarrado ao que é matéria. Não estou falando só financeiramente, mas estou falando assim, tudo que tem valor para o materialista, para quem não acredita que isso aqui não é só isso. E dessa forma, então, a gente pode entender que desde que foi declarada essa pandemia, todos nós estamos navegando em mar alto. Nós não estamos nem parados, a gente está, uma hora vem uma onda maior, uma outra hora vem umas menorzinhas, porque, como já dizia, desculpe a alusão, como dizia Lulu Santos, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Eu acho que ele nunca imaginou que a gente ia usar essa frase, esse verso, né, muito menos num lugar assim, desse jeito. Então, isso é verdade. A gente vai ter que reaprender. Muita gente falou de novo normal, enfim, essas expressões todas, mas, na verdade, a gente, em contato com a gente mesmo agora, a gente tem a oportunidade de, navegando em mar alto, dar um jeito de pescar diferente, de interpretar esse momento que eu estou vivendo de uma forma diferente, sentindo, sim, às vezes, como eles sentiram, que eles estavam longe de chegar em algum lugar, mas que eles não estavam abandonados, que muitas vezes a gente não consegue enxergar, quando a gente está no mar alto, a borda, o litoral, mas ele está lá, ele está lá. A gente não consegue enxergar, por vários motivos, ou porque está muito longe mesmo, ou porque a gente não está muito ansioso e não consegue ver nada, além da escuridão, e sem saber se a gente vai chegar, além de não saber aonde é para chegar, sem saber aonde vai chegar. E muitos de nós terminam a jornada antes da jornada terminar. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente é convidado, chamado para mostrar, para dar o nosso testemunho de tudo que a gente já leu, já viveu, já sentiu, já aprendeu, já ouviu, a gente não conseguir. E o grande perigo disso é a gente não conseguir por birra. Porque dificuldades vão acontecer, sim, como aconteceu para todo mundo, como aconteceu comigo, com você, quando a gente passou por momentos difíceis e teve dores fortes, e que a gente, inclusive, achou que não ia conseguir passar. Ainda assim, estávamos protegidos, ainda assim estávamos sendo guiados, ainda assim não estávamos definitivamente abandonados. E lembrando que Simão Pedro não foi por confiança, ele foi porque ele atendeu a um pedido do mestre. É um desafio
E para viver esse momento que a gente está passando, a gente precisa nos fortalecer positivamente, com palestras, com conversas de alto nível, de alto padrão vibratório, de nos cercando de luz e, muito importante, fazendo brilhar a nossa luz, porque é muito fácil a gente ficar, gente, reza para mim, faz um culto lá em casa, vai não sei o que lá, faz isso, faz aquilo, tem a novena da dona fulana, ai, põe meu nome na novena e tal, tal, tal. É preciso que a gente faça o nosso trabalho, brilhe a nossa luz, porque assim como a gente quer que a luz dos outros ilumine a nossa alma, a nossa não pode ficar apagada. Porque quando a gente acende uma luz, o primeiro a se iluminar é a gente mesmo. Então, ele termina dizendo o seguinte: se te encontras sozinho, se te sentes abandonado, se te sente nessa solidão, nessa sensação de vazio, lembra-te de que além do túmulo, companheiros te assistem e te esperam carinhosamente. Sem falar das outras pessoas que estão aqui encarnadas com a gente. Isso não quer dizer que eles estão esperando para a gente ir. Não, quer dizer que eles estão torcendo por nós, para que a gente consiga terminar a nossa jornada e conseguir viver o bom combate, travar esse bom combate conosco, lutar contra as nossas más tendências, no mar alto, no mar baixo, na costa, em alto mar, do jeito que for. Não estamos sozinhos. Não temos noção da misericórdia do Senhor da vida para conosco. Se a gente tivesse, a gente tinha muito mais fé. Mas como o nosso intelecto não consegue compreender isso, e a nossa noção de amor ainda é uma noção muito longe do que a gente está falando de amor do Pai, a gente não consegue entender. Bom, e então, para terminar, agora é hora do testemunho. Não estamos num barquinho à deriva e é preciso que nesse instante, então, a gente coloque, principalmente nós que estudamos a doutrina bastante, ou um pouco mais, é preciso que a gente coloque em prática tudo que a gente aprendeu. Porque definitivamente não vai ser só essa vez que a gente vai se encontrar em Mar Alto. Já estivemos antes e quem sabe ainda vamos nos encontrar novamente nessa situação. Que Jesus nos ampare, nos proteja e nos perdoe por não entender tantas coisas. Muito obrigada.